Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Persone, jornalista e professor, e o programa de hoje dará continuidade à série Pesquisadores da USCS. A proposta é conversar com os nossos docentes que fazem e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação para conhecer um pouco das suas linhas de pesquisa, projetos, publicações mais relevantes. E a entrevistada dessa semana será a professora doutora Sani Silva da Rosa, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A gaúcha Sani, ela é graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação da mesma instituição. Ela realizou estudos pós-doutorais como pesquisadora visitante no Departamento de Sociologia da Educação do Instituto da Educação do University College London, sob supervisão do professor Dr. Stephen J. Ball. Atualmente, ela é docente dos cursos de graduação, formação de professores e gestores, desde 1984, e em programas de pós-graduação stricto sensu em educação desde 2001. Ela é professora permanente do PPGE da USCS desde 2016 e trabalha na linha de pesquisa de política e gestão educacional. Ela é líder do grupo de pesquisa Gestão Democrática e Qualidade Social da Educação Básica. E os seus temas de pesquisa são políticas públicas e reformas educacionais, políticas curriculares, justiça curricular, qualidade social da educação, gestão democrática da educação básica. Professora Sani, muito obrigado e seja bem-vinda ao USCS Consciência. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E para mim também é uma grata surpresa, porque eu vou conhecer um pouco mais da Sani, né? Porque a gente se cruzou muito ali, né, no nosso PPG-Com, mas a gente nunca teve oportunidade de conversar da vida. E a primeira pergunta que eu quero saber da vida é pedagogia. Isso foi uma ideia que surgiu lá no Rio Grande do Sul, quando você estava tomando mate, ou quando você já estava em São Paulo? Por que pedagogia? Então, não surgiu lá no Rio Grande do Sul, não. Mas eu acho que algumas raízes existem com as experiências anteriores, né? A minha vinda para São Paulo, que se deu ainda na década de 70, no finalzinho. E, na verdade, eu teria sido tua colega se tivesse continuado em Porto Alegre, porque eu entrei, a primeira faculdade que eu entrei foi de comunicação, né? Fazer jornalismo. Mas, em 1979, eu vim embora para São Paulo, por circunstâncias pessoais, e interrompi meu curso lá, né? E, nesse ano, na verdade, foi final de 78, e o ano de 79 ele tem um marco importante na história brasileira, né? Porque foi o ano da abertura, do início de um processo de abertura democrática no Brasil, né? E esse marco tem a ver com a anistia, com o movimento pela anistia que foi ali aprovada naquele ano, né? E o que isso tem a ver com a pedagogia e o que isso tem a ver com o resto da minha trajetória? Tem a ver que caiu nas minhas mãos um livro, porque eu sempre fui muito próxima da universidade. Eu nasci na frente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vi aquela movimentação de estudantes o tempo inteiro e a vida acadêmica sempre foi uma perspectiva, eu acho, para mim. Então, quando eu estava em São Paulo, ainda um pouco deslocada, eu fui para dentro da universidade, que era um lugar mais familiar para mim. E participei de algumas SBPCs, as conferências da SBPC e também congressos na Faculdade de Educação, e lá eu conheci pessoas, né, que faziam, na época, um trabalho de alfabetização de adultos na periferia de São Paulo, que hoje está muito mais distante. Naquela época, o Grajaú, na Zona Sul, era dos locais mais distantes da cidade, né? E eu comecei a me familiarizar e a me relacionar com esse grupo, enfim, e passei a ler, foi publicado naquele ano, no Brasil, pela Paz e Terra, A Pedagogia do Oprimido, né? Antes da chegada do Paulo Freire ao Brasil, né, no retorno dele depois da anistia. E depois, mais adiante, lá no meu doutorado, eu fui aluna do Paulo Freire, esse privilégio de ter sido aluna dele anos depois. Mas foi pela leitura dos trabalhos dele que eu decidi que o caminho do jornalismo não era o meu. E então, eu fui bastante influenciada
por essas leituras iniciais, claro que tinha os sonhos todos de juventude e o clima da época, atmosfera de abertura, de esperança, né, de um país mais justo, mais democrático, e as ideias do Paulo Freire, eu me aproximava dessa perspectiva que ele trazia. Bom, enfim, entrei no curso de pedagogia na PUC de São Paulo no ano seguinte, né? E me formei em 83, tendo começado já em 84 no ensino superior. Eu tive uma breve passagem pela educação básica, primeiro na escola privada, depois na escola do Estado, mas como eu fui acolhida por um professor meu da graduação, desde a graduação, como tutora dele, né, como monitora dele, Sim. assim chamava, né? No ano seguinte, eu comecei a dar aula no ensino superior. Naquela época, o mestrado ainda, a pós-graduação geral no Brasil estava muito no início, muito incipiente, né? Tinha aí uma década e pouco, e as exigências para lecionar no ensino superior não eram como as que são hoje, né? Bom, enfim, por outro lado, as exigências de uma pós-graduação no nível de mestrado eram muito maiores naquele momento. Eu fiz meu mestrado em 6 anos, Nossa. equivaleu a uma tese de doutorado hoje, né? O doutorado já foi mais curto, mas enfim, eu ingressei no ensino superior no ano seguinte da minha graduação e no mesmo ano eu iniciei o mestrado, não por exigência, não por uma exigência legal, mas por vontade mesmo, por interesse, por vontade de me aprofundar, de pesquisar e tudo mais. Então, foi esse o começo que teve a finalização com o doutorado em 1996. Pela sua fala, você deve ser uma pessoa bastante politizada, envolvida em movimentos sociais, né? Imagina, eu lembro que essa época a igreja era muito forte, né? Você tinha lá o método de agir, eu cheguei até a fazer curso, né? As comunidades eclesiais de base. Sim, foi o nascimento do Partido dos Trabalhadores nessa época. Aqui em São Bernardo, aqui em São Bernardo falando hoje, né? Então era uma polvorosa mesmo. Mas a tua pedagogia para fazer um Brasil melhor não tinha necessariamente a ver com a sala de aula da infância, né? Porque você falou que você passou rapidinho e já caiu lá já sentou na janelinha, né? Uma combinação. Exatamente. Eu não tive... Muita gente que faz pedagogia, ou diria que uma grande parte, né? Minha experiência de 40 anos como professora de licenciatura, né? Eu sempre ouço, eu gostava de criança, desde pequena não era essa a minha pegada. Eu brincava não era essa, exatamente. De fato, a questão, não a política militante, porque eu nunca pertenci a partido algum, a grupos de esquerda nenhum, né? Existiam muitos no movimento estudantil. A minha questão não era partidária, era talvez um pouco mais abrangente. E eu vi no campo da educação um caminho para eu me realizar profissionalmente, enfim, fazer o que eu gostava, e eu acho que a gente tem uma tarefa como educador que é, de fato, formar mentes. Eu vejo sempre numa perspectiva histórica, né? Daqui a um tempo, e talvez não muito longe, eu não estarei mais onde estou e alguém que eu ajudei a formar estará no meu lugar, né? Então, eu acho que essa perspectiva de continuidade é extremamente importante. Eu vejo assim a questão da política, né? Na minha vida e na minha carreira profissional. E aí, só para voltar para a história do teu mestrado, que eu vou já falar o título, que eu achei muito legal, você estava equilibrando os dois pratinhos, você dava aula e você era aluna, era isso? Sim, exatamente. Eu não parei de trabalhar, embora tenha tido naquela época, também não era uma exigência como é hoje, uma bolsa CAPES. Se não me engano, no mestrado foi bolsa CAPES, que eu tive depois no doutorado CNPq. Então, eu continuei exercendo o magistério superior, curso de pedagogia, e fazia pesquisa, conciliava essas duas coisas. Então, aí eu vou lá te falar agora do título, que eu achei muito legal. Aliás, os títulos do pessoal da educação, eu acho que eles são muito... Eu vejo da administração é muito fechadinho, né? Muito assim... Vocês dão aquelas risadas, assim, de vez em quando, que aí você fala assim, mas do que ela vem falar com isso? O teu é assim, o novo no espelho da madrasta, um estudo sobre resistências à mudança na educação. Qual era a tua preocupação? Pelo título eu não consigo saber. O que você quer? Não consegue saber, exatamente. Aí tem um viés que é importante falar também. Embora eu não tenha feito carreira na educação básica como professora, enfim, de crianças, de jovens e tudo mais, eu sempre estive muito próxima da escola pública como formadora. Na época, era a FDE que fazia em São Paulo os cursos de formação de professores, então eu sempre estive muito próxima
né? Meu compromisso também, talvez até por uma questão mesmo de convicção política, né? Era com a escola pública, né? Com a formação de profissionais para a escola pública. Então, eu fui fazer o meu mestrado numa escola pública. Tá. Né? E qual era a minha questão aí de pesquisa? A minha questão era a seguinte: o Brasil estava mudando, muita coisa estava acontecendo naquele momento. De fato, foi um período de grande efervescência, né, em todas as áreas. Na educação, o que estava acontecendo era que se criou ali no início dos anos 80 já um programa do ciclo básico na rede estadual. E o que significava? Significava uma ampliação do tempo de formação da criança em período de alfabetização, porque a escola pública estava cheia de crianças de classes, né, da classe trabalhadora, enfim, que não tinham um capital cultural muito grande e levavam mais tempo para ser alfabetizadas. Então, o que acontece? Naquele momento, um grande problema da educação era a repetência. Repetência no primeiro ano, na primeira série na época. Né? Então, houve um movimento no estado de São Paulo, né, com a criação do ciclo básico, de estender esse tempo e, ao mesmo tempo, não era só uma questão de tempo, mas de abordagem pedagógica. E aí estava chegando, né, com toda a força, uma discussão nas universidades e nas redes públicas sobre a teoria piagetiana, construtivista, Emília Ferreiro, Ana Teberoski, enfim, a cogênese da língua escrita. E eu acabei tendo que estudar isso, porque qual era o novo no Espelho da Madrasta? O novo era essa nova perspectiva de um professor que ia ter que suportar não repetir o seu aluno, não reprovar o seu aluno, e, ao mesmo tempo, adotar uma outra atitude, uma outra abordagem pedagógica, metodológica e teórica, né, para poder se adaptar a essa forma de trabalho. Né? E aí esse público, a criança dos primeiros anos do fundamental, não era mais aquela criança bonitinha, com todos os dentes arrumadinhos, né? Eram crianças pobres enfim, com grandes dificuldades, como tem até hoje. Então, era essa questão. Eu entrei, minha pesquisa de mestrado foi uma pesquisa longitudinal, fiquei 1 ano dentro da escola, né? Eu ia todos os dias de manhã na escola. Para você ter uma ideia, naquela época existiam 13 salas de primeiros anos, 13 salas. E eu queria, então, fazer um estudo qualitativo e longitudinal para observar as práticas das professoras. Né? E fiz isso com 3 professoras, né, que era o que eu tinha pernas para fazer. Né? Eu, cada dia, ia na sala de alguma. Né? Depois de um tempo, eu já fazia parte dos móveis e utensílios da escola. Quem é aquela? Não, deixa ela lá, é pesquisadora. Deixa ela lá. Então, passado esse período maior de resistência, de desconforto, talvez, com a figura do pesquisador, eu fiz parte, né, do cotidiano da escola, e eu tinha um diário de bordo, onde eu ia anotando todas as coisas que eu achava importantes e relevantes para o meu trabalho. Acabei fazendo uma dissertação muito menor do que o material que eu tinha, mas foi isso. A ideia é que eu concluí do trabalho, né, para a gente poder dizer que não se tratava exatamente de resistências das professoras. Elas não eram resistentes per si, elas não tinham uma atitude, tanto que se abriram para topar uma nova proposta de trabalho e tal. O que tinha era que elas não conseguiam, e não conseguiam por questões conceituais, mas muito mais por uma questão de relacionamento com as crianças e com a atitude em sala de aula. Então, tem uma cultura muito forte que marca a subjetividade dos professores, né, que marca a forma com que eles são formados mesmo, não do ponto de vista da instrução formal, mas essa formação como pessoas. Né? Então, aquelas que tinham mais facilidade eram aquelas que tinham uma atitude mais lúdica, mais aberta, e se apegavam menos à postura de autoridade do professor. Né? Mas eu fico imaginando que, para elas, que eram formadas na cartilha, né, do vovô viu a uva, né, olha o patinho, ave, e chega lá e agora mudou a regra do jogo, agora não pode repetir. Mas não pode repetir, né? Tem que aguentar. Não posso bater, não é? Tem muitas resistências, né? E eu analisei esses aspectos nesse trabalho. Então, o novo era a nova teoria, uma nova abordagem, uma nova política, né? E a história da madrasta, né? Porque da Branca de Neve, né? Sim, espelho, né? Espelho meu e tal. Porque
o desconforto que trazia entrar numa nova proposta de trabalho, tendo essas questões, essas resistências internas, de fato era uma forma de se colocar na frente do espelho, de se ver a si mesmo, se rever e tudo mais. Então, o título é meio obscuro mesmo, mas ele faz... O título foi uma sacada sua ou foi sacada do orientador? Foi minha. Nossa, muito legal. Porque você fica pelo menos curioso para ler, né? Então, talvez tenha sido isso. Embora o livro que decorreu da dissertação, né, da dissertação de mestrado, ele tenha sido um livro, né, um título muito mais palatável, né? Chamava-se Construtivismo e Mudança na Educação. E aí tem que vender, né? Enfim. Foi editado pela Cortez, teve 10 edições, depois parou de vender. Eu vi que você tem uns livros bons aqui, a gente vai falar já sobre esses outros filhos aqui, né? Agora, assim, esse teu mestrado tem alguma ligação do ponto de vista de assunto, né, de tema, com o doutorado? Porque também o título é uma outra história. Transicionalidade e educação, a relação pedagógica como espaço de acontecimento estético. Exatamente. Você pode ver que tem um tom meio filosófico nos títulos e talvez na escrita, né? Claro que hoje, relendo, eu diria que é uma escrita juvenil, né? Mas, enfim, eu vou explicar essa passagem, né? Como eu disse, eu percebi que as resistências eram muito mais internas do que uma dificuldade cognitiva, enfim, fragilidades cognitivas, de conhecimento, tudo mais, a gente resolve com curso. Agora, os aspectos subjetivos, né, da postura como professor, isso eu acho que só no divã do analista, que resolve em outras partes. E aí, não à toa, né, eu fui, naquele momento, eu comecei a fazer muitas leituras sobre psicanálise e filosofia, né? Bom, a minha formação lá na graduação sempre foi muito mais para o lado da filosofia e da política, e aí fiz um estudo teórico. Meu trabalho de doutorado é ensaístico, vamos dizer assim, né? Porque eu já tinha ido a campo, eu já tinha visto várias coisas, né? E muito do que se lia, do que se ouvia nos cursos de formação eram relativamente familiares, né? Porque as questões eram mais ou menos as mesmas e permanecem, infelizmente. Mas me intrigava saber um pouco mais sobre o que se passava nesse aspecto mais subjetivo e comecei a estudar a relação pedagógica, a relação professor-aluno. Que relação é essa, né? O que é que faz um aluno aprender e o que é que faz um bom professor ensinar? O que engata no aluno? Que dá o match. E que faz com que o conhecimento seja um objeto de desejo, e daí eu já estou usando categorias até da psicanálise, né? Um objeto de desejo desse aluno, seja ele uma criança pequena ou uma pessoa que está na pós-graduação. Isso tanto faz. O meu trabalho não se refere a nenhuma etapa necessariamente, né, da educação, mas ao acontecimento que se dá. Então, aquela situação bem clara, assim, bem para deixar pé no chão. Né? Puxa vida, eu nem vi a aula passar, foi ótima, né? Que aula bacana. E pode ser uma aula tradicional, pode ser uma aula expositiva, como pode ser outra estratégia. Então, a chave de uma boa aula e do conhecimento, eu não acho que esteja na metodologia, mas algo que acontece entre o professor e o aluno, né? Entre essas duas subjetividades. E foi isso que eu estudei, foi isso que eu procurei desenvolver com apoio na filosofia e na psicanálise, especialmente num autor que é pouco explorado na educação, mas já é mais conhecido na área da educação, que é um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott, né? E o Winnicott, ele era pediatra de formação, ele desenvolveu uma teoria sobre a cultura. Então, olhando para a relação, no consultório dele como pediatra, na relação mãe-bebê, e depois se tornou psicanalista, né? Nossa. E ele tinha programas de rádio, falava, isso é muito comum na Inglaterra, né? Falava fácil, mas a teoria dele é uma teoria sofisticada, que diz respeito aí a esse espaço, né, que não tem lugar físico, mas que é um espaço de criação, de imaginação, e que lá na criança é o espaço em que ela brinca, é o espaço da possibilidade de imaginar, de fantasiar, E quando uma criança ou um adulto está envolvido com algo que gosta, que se interessa, que se vincula, ele se deixa levar, né? E eu acho que o professor, na relação com o aluno, quando ele é apaixonado por aquilo que ele faz com que o aluno se apaixone, ou é mais fácil
que o aluno se apaixone por esse mesmo objeto. Puxa vida, eu queria... E muitos professores dizem assim, quem me inspirou como professor, ou quem me fez pensar nessa carreira, foi um professor que eu tive lá atrás. Então, é um processo de identificação de sentidos, né? É isso. É a tal teoria do porcento. Eu sempre falo para meus alunos, 5% dos alunos aqui vão ser bons profissionais na área de comunicação. Quem, professor? Não sei. Esse é o problema. Aí eu falo assim, lembra de quantos professores você já teve na vida? Sim. Quantos fizeram diferença para você e por quê? Aí você... Não, foi a Sani, porque um dia numa aula ela falou... Eu às vezes reencontro alunos e falo, nossa, professor, eu não esqueço quando você falou tal coisa. Eu falei? Você falou. Nem lembro mais. Enfim. Agora, esse doutorado, você teve como orientador o Paulo Freire, é isso? Não. O Paulo Freire foi meu professor ainda de uma disciplina, de um seminário que ele dava lá na PUC, porque quando ele retornou do exílio, ele veio primeiro para Campinas, depois veio para São Paulo, chegou a ser secretário da Educação do governo Erundina, da gestão da Erundina na prefeitura. Aí ele se desligou e ficou na universidade, né? E temos uma cátedra lá na PUC de São Paulo, Paulo Freire, porque ele passou muito tempo ali. E nessa época eu estava fazendo doutorado e tinha aula com ele semanalmente. Foi um prazer ter tido esse contato e de reencontrá-lo 10 anos depois, né? Mais de 10 anos depois. Então você era meio que próximo do Cortella também, né? Porque o Cortella não saiu da PUC até hoje, acho, né? Tá lá. Não, ele agora já não está mais na PUC, mas foi professor da PUC até uns anos atrás, né? Mas hoje ele está, na data de hoje, ele e a Terezinha Rios fazendo o lançamento de um livro deles, que eu quero ver se eu assisto. Vai ser o prestigio hoje, né? Que legal, né? É legal, né? Porque você usou o Freire na tua dissertação e acabou virando seu professor. É uma coisa muito louca, né? Você vai da resposta, né? Porque de repente você está citando o cara e fala, mas eu não quis dizer isso. E depois os meus argumentos e os meus referenciais não eram mais exatamente do Paulo Freire naquele momento, sim, mas em outros autores. E quem me tive o prazer de ter como orientador foi o professor Alípio Casale, que está lá na PUC até hoje, no programa de currículo, né? Foi, de fato, uma orientação também com esse espírito que eu te falei do doutorado. Foi muito bom. E justamente por você ter usado esse autor inglês que você falou, você acabou engatando esse pós-doc. Você chegou aí para Londres, ou não? A minha relação com Londres ela foi por uma via muito doméstica. Meu marido foi fazer o pós-doutoramento dele lá, no ano, aliás, que eu terminei o doutorado, defendi o doutorado, e ele tinha recebido uma bolsa, né? Foi aprovada a bolsa dele da FAPESP, e estava indo para Londres. Meu filho estava com 10 anos de idade naquele momento, ele disse, eu preciso ir, eu não posso perder essa oportunidade, e eu fui, e acompanhei esse projeto dele. E lá eu acabei escrevendo o livro que resultou da tese. Eu usei meu tempo para isso. E daí, de novo, eu era rato de universidade, eu ia para dentro da universidade, para dentro da biblioteca, era frio, então eu ficava lá lendo e estudando e tudo mais, né? E com isso me familiarizei ali com algumas pessoas, e quando foi em 2010, esse é bem mais recente, eu disse, bom, agora chegou a minha vez que eu quero passar um período lá, não tão longo, nós ficamos 2 anos praticamente por lá, né? Mas em 2010 eu peguei só assim, o finalzinho do ano, né, de 2010 até o início do ano letivo de 2011, então foi de dezembro a fevereiro, início de março, que eu fiquei lá. Então, fiz naquele ano, 2010, mandei um projeto, esse projeto foi aceito e eu fiquei lá fazendo esse trabalho durante o inverno. Que barato. Bom, falando em projeto, você é a mulher dos projetos, né? Eu fui lá do teu currículo e realmente eu não sei como você conseguiu ter um filho, fazer doutorado ao mesmo tempo e ainda fazer tanto projeto, mas enfim. Eu era bem jovem, energia. Eu vou te falar só aqueles que estão constando como atual, né? Você tem um de 2019 atual, chama Justiça Curricular em Tempos de BNCC. Tem um que de 2021 atual, Políticas de Gestão da Educação em Tempos de Crise Sanitária e da Democracia. E o mais atual, que é 2023 até atual, a Constituição de Estigmas no Espaço Escolar, situações potencialmente conflitivas no contexto contemporâneo. E tem, assim, trocentos aqui que você começou, e a maioria com 2 anos, 3 de duração. Quando a gente já chega numa certa idade, já tem muita coisa para mostrar. Eu até entendo que às vezes a gente faz aquele projeto guarda-chuva para encaixar os alunos, né? Assim, então vamos estudar aí, o teu crise
sanitária deve ter ligado diretamente à pandemia, que você orientou bastante essa área. Né? Exatamente. Então, eu vou falar, esse projeto dos 3 que você citou, que estão em andamento, né, o que eu coordeno, coordeno aí na USCS, é Política e Gestão da Educação em Tempos de Crise Sanitária e da Democracia. Né? Então, anterior a esse projeto, eu tinha feito um que dizia a respeito das políticas adotadas, aí, não me lembro exatamente o título, mas as políticas e estratégias dos sistemas municipais do ABC durante a pandemia. Sabe? Não, mas aqui, ó, as estratégias dos sistemas municipais do ensino ABC Paulista durante a pandemia de Covid-19. É como se fosse uma continuação. Exatamente. Então, assim, esse projeto, todo mundo se viu ali naquele momento instigado a saber o que estava acontecendo durante a pandemia, então eu coordenei esse projeto e junto comigo vieram a professora Branca, da PUC de São Paulo, e a professora Ângela Maria Martins, da Unicid, e que na época também estava vinculada à Fundação Carlos Chagas. Então, essas 2 pessoas, essas 2 outras pesquisadoras, que são amigas também, eu tenho trabalhado com elas nos projetos delas, e tenho, na medida do possível, tentado articular trabalhos dos nossos alunos com os projetos dela. Esse de política e gestão em tempos de crise sanitária é uma continuidade daquele que eu coordenei, e agora, né, quer dizer, junto com a crise sanitária, a gente também vive uma crise da democracia, que não é só brasileira, mas é no mundo. Né? E aí, claro, com esse título amplo, cabe muita coisa. Né? E depois eu posso até falar de quais são as pesquisas que eu orientei nesse sentido e como que eu também trabalhei aqui. Os outros 2 projetos, eles também dão continuidade a projetos anteriores já encerrados. O da PUC de São Paulo, com a professora Branca, é um trabalho que ela vem desenvolvendo há muito tempo sobre justiça curricular, né? É o tema. Um aluno nosso, um egresso meu, que é orientado por mim, fez um trabalho de campo na escola que ele dirige, ali em Ribeirão Pires, no qual eu participei, fui lá, pegava o trem, ia junto, foi muito legal. Fez um trabalho muito bom, muito importante, eu acho, para a escola, tendo esse conceito como básico. Então, a gente ia lá no grupo de pesquisa, voltava aqui, produzia coisas juntas e tal. Então, esse é o vínculo. E o vínculo com a Ângela é um vínculo que também permanece, né, porque já temos feito pesquisas juntos sobre políticas educacionais, é o tema dela, né, é o tema forte dela, e nós fizemos um trabalho juntas em 2018 aí em São Caetano, que foi o locus de uma pesquisa que realizamos juntas, sobre gestores escolares, e também sobre a pandemia, mas aí na rede estadual. Eu fiz um projeto nas redes municipais e esse projeto anterior é da rede estadual. E agora seguimos, né, com esse novo projeto que ela... Então, na área de vocês têm uma divisão assim, de projeto de pesquisa e projeto de ensino. Eu vejo que tem um projeto de ensino, desde 2019 até atual, que chama Oficinas Pedagógicas da Escola no Tempo Integral, em busca da justiça curricular. O que é isso? Fiquei curioso. Então, esse projeto de ensino, ele foi produto, vamos dizer, produto e processo, na verdade, dessa pesquisa que eu mencionei agora, do William. Né? Por quê? Como foi uma pesquisação, uma pesquisa colaborativa, né? E para dizer isso, preciso explicar que tinha as oficinas pedagógicas na escola dele de tempo integral, mas não havia um currículo definido. Então, nós construímos um currículo com a equipe de professores dele da escola. Então, foi, ao mesmo tempo, uma construção para a prática e também um processo formativo. Por isso que é esse projeto de ensino, né? Que é um projeto de formação. Eu vejo aqui, agora, Sani em números, tá? Participação em bancas de trabalho e conclusão, mestrado 74, doutorado 14, qualificações de doutorado 8, qualificações de mestrado 44, monografias de curso de aperfeiçoamento ou especializações 23, orientações e supervisões em andamento, 3 mestrados, 2 doutorados, orientações já concluídas, 37 mestrados, 12 monografias, 3 iniciação científica, 28 artigos em periódicos, livros e capítulos 3 mais 3. Você costuma dormir de vez em quando? Mulher, de tudo isso aqui que você fez em número, qual que é a cereja do teu bolo aqui? Porque normalmente as pessoas apontam por livro, né? E eu vi que você tem 2 livros muito legais, assim, né? Deve ter vendido, deve ter sido adotado. Assim. O que você curte desse monte de produção aqui que você tem, de ter participado? Porque... eu tenho um carinho. Então, eu passei minha vida fazendo isso, né? Mas não só, né? Como eu te disse, eu interrompi, inclusive,
pedaço da minha carreira para acompanhar meu marido, mas aí fui fazer outras coisas e continuo, nunca parou, né, exatamente. Então, nesses tempos que eu posso dizer sabáticos que eu tive, eu produzi, né? Eu tenho um carinho especial pelo primeiro livro, que é o Construtivismo Mudança, porque ele foi, inclusive, bibliografia de concurso em São Paulo, tá? Hoje ele está esquecido. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse do Brincar, Conhecer e Ensinar, que resultou do doutorado, e que eu escrevi com uma linguagem fácil, porque o trabalho acadêmico tem uma linguagem que não é palatável, mas eu transformei conteúdo, né, e o sentido da minha tese, tanto na dissertação como no doutorado, em uma linguagem que o professor comum, né, pudesse assimilar. E eu acho que fui feliz com eles. Né? Tem um último livro que eu escrevi em 2010, que também é decorrente desse trabalho de doutorado, que chama-se O Pinóquio Educador. Fui estudar a história do Collodi lá, não da Disney, né? O italiano mesmo, para explorar o que aquele texto poderia... Então, são três trabalhos. Poderia ter feito mais, talvez, né? Tá no seu radar? Assim? Tipo assim, quando eu não tiver mais o que fazer, eu vou tirar o sabático, eu vou escrever mais um livro sobre... Não, sabe o que eu tenho feito no lugar de... Quando eu puder fazer isso, tiver esse tempo, eu vou me dedicar mais a uma atividade que eu venho fazendo já há uns 10 anos, mas ela não é a central, né? Mas eu gosto muito de fazer escultura, então eu tenho trabalhado com cerâmica, né? Nossa, mas o lado B dos professores hoje é muito legal. O Brito, que é o seu colega de engenharia, ele pinta e toca. Também falei, nossa, eu nunca imaginei que ele foi com o Wakeman. A gente precisa ter alguma válvula de escape, né? Você não pira, né? E eu encontrei na escultura esse lado, essa possibilidade criativa, né? E tô indo. Agora, quem sabe a gente abre um espaço também para as obras de arte. Sim, né? O pessoal da educação. Pesquisadores da USP. Até que você falava com você é uma pessoa que você foi formada na academia, no mestrado e um doutorado acadêmico, né? Que não é aquele que aponta para produto ou intervenção que é o seu hoje, que é profissional. Você curte esse profissional? Porque eu vejo assim, a gente ficou com medo no começo, né? Que nós migramos da comunicação para um acadêmico. Puta, vai ser muito chato esse negócio. E assim, eu vejo hoje pela qualidade dos produtos ou das intervenções, principalmente o pessoal da educação, vocês têm umas coisas muito legais, sequências, que estão lá naquela página escondidinha lá de produto, né? Mas às vezes a cereja do bolo nem é tanto o mestrado, é legal que você tem que construir, é o mestrado. Mas o produto, acho que é aquele que vai mudar a vida de alguém a partir, né? É o problema de realidade, né? Você secou bem nesse processo, porque os alunos reclamam muito, e agora eu entendo por quê, né? Vai fazer uma dissertação em 2 anos, tudo bem. Agora, o produto podia ser um pouquinho mais, podia ser 6, igual o seu, assim, né? Exatamente. Então, duas coisas a respeito disso, né? A primeira é que nós todos que estamos nos profissionais, né, estamos aprendendo. Eu acho que ainda estamos aprendendo essa modalidade e descobrindo o potencial dela. Né? Então, enquanto os programas acadêmicos não têm essa obrigatoriedade, né, de oferecer uma resposta a um problema que foi de pesquisa, os profissionais têm essa demanda, né, uma demanda, inclusive, que é da CAPES, e que eu acho que, em tese, muito positiva, muito boa. Né? Na prática, eu vejo problemas, né, justamente por essa questão do tempo. Porque há quem defenda, e eu acho que plenamente possível, que você tenha um produto na cabeça e que vá transformá-lo num problema de pesquisa, né? Que parta do produto. Mas, em geral, a gente tem chegado no produto como resultado da pesquisa. Então, a pesquisa abre campos e possibilidades para você oferecer uma resposta. Né? Eu acho que isso é mais plausível no mestrado, talvez no doutorado se inverta. Né? Aquilo que foi o produto da tua pesquisa pode ser agora testado com maior consistência no nível mais avançado. Mas eu acho muito interessante. Eu acho que isso aumenta o engajamento do aluno com o trabalho, com a pesquisa. Mas se tivesse mais tempo, é evidente que nós teríamos produtos muito mais bem acabados, mais consistentes. O tempo que a gente tem disponível, junto com a produção de artigos, participação em congresso, enfim, outras coisas, é muito complicado.
Sem contar que boa parte dos seus alunos são professoras ou diretoras da escola que continuam trabalhando. Não foram dispensados, trabalham o dia todo, vão para a noite, né? Pois é, eu lembro da carinha delas muito cansadinha, né? Assim, muitos inspiraram, né, pela pandemia também, porque estavam feito uma coisa numa metodologia que não foi possível, tiveram que mudar a pneu do carro, o carro andando, né? Se vira nos 30, né? Foi muito, muito complicado. Eu acho que as pesquisas que resultaram daquele projeto que nós falamos sobre a pandemia retratam bastante bem o que aconteceu nas escolas e qual foi o esforço feito pelos professores, né, e pelas gestoras também, para a coisa ter continuado, porque nós temos sistemas de ensino muito precários, né, e famílias muito empobrecidas. Então, foram 2 anos de muito, muito sofrimento e prejuízo para a aprendizagem. Agora, Sânia, eu vou caminhando para o final, quero saber da tua chegada na USC. Como é que você veio? Eu sei que você teve uma carreira grande na São Marcos, né? Você bastante coisa lá, né? A universidade não existe mais hoje. Como é que você veio parar na USC? Você já era professora de pedagogia, foi convidada para o PPGE, ou você já veio direto para o PPGE a convite da Ana, essa equipe? Então, o que se passou foi que eu conheci a Ana Silvia, né, como numa situação de trabalho, num curso que eu estava organizando, ajudei a organizar e coordenei durante um tempo, que era um curso à distância, no interior de São Paulo. E, enfim, nos conhecemos nessas circunstâncias de trabalhos. Ela estava já na USP já há muito tempo e vinha junto com a equipe da pedagogia pensando numa evolução, né, para uma ampliação das pesquisas já feitas na graduação para um mestrado, e me convidou para participar. Eu vim ajudar, no começo ainda assim, expectativas de permanecer tanto tempo, mas, enfim, eu gosto da instituição, os colegas são pessoas muito agradáveis de trabalhar, eu gosto dos alunos, e aqui estou. Já vai, então, para quase 10 anos, 8, né? São 8 anos. Passa muito rápido. Meu Deus, como voa o tempo, né? Isso é bacana. Tem alguma coisa que eu não perguntei, de que você acha legal falar da tua formação? Olha, ou da tua vida particular? Você tem filho, neto, plantou árvore? Olha, se alguma árvore que eu tentei plantar vingou, eu não sei, não fiquei sabendo, mas escrevi os livros e tenho um filho maravilhoso, né, que eu sou coruja, é professor também, hoje tem 39 anos, trabalha no Senac. Eu não sei, né, ele teve coitado, passar dentro da universidade aos 10 anos, né? Pois é, então, sofreu. E a mãe não escreveu Harry Potter 2? Não escreveu, ele é da tua área, é da comunicação. Que legal. Trabalha lá no Senac. Mas, enfim, eu acho que é isto. E assim, eu queria falar da importância dos trabalhos que vêm sendo realizados pelos alunos, né? A importância do programa. Acho que o programa tem uma inserção muito bacana aí no ABC Paulista e tem um papel social, de fato, importante. Eu vejo uma inserção muito importante da USC e do programa de educação em especial. Então, que agora é o doutorado. Agora o doutorado, a responsabilidade é ainda maior, né? Mas, como eu disse, a gente tem que formar as novas gerações, porque eles é que vão nos substituir, a gente espera fazer um trabalho bem feito. Esse foi o USCs Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCs Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCs e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCs Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.